Eu gostaria de falar uma palavrinha, irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 5, que fala: a arca na terra dos filisteus causa-lhe aflições. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer que os filisteus, pois tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e as colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia, caído com o rosto em terra, irmãos, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as palmas das suas mãos, estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. 1 Samuel 5, do 1 ao 7. Mas eu queria dizer que, com uma estátua feita de gesso, argila ou qualquer outro material, pode se prostrar sem quebrar. Com as suas mãos e o seu pescoço podem ter sido cortados, estando trancados dentro do templo. Somente o Deus Dagom e a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Se coloque nesse momento, irmãos, na história pela fé e tente visualizar essa anomalia. Mas é exatamente o que a palavra do Senhor relata, trazendo para a nossa realidade de hoje. O que nós aprendemos? Primeiro, nós temos que, conhecendo o seu Deus. Você conhece o Deus que você serve? Precisamos conhecer de fato o Deus que nós servimos. Hoje, rodeado de religião para todo gosto, afins, a quem é o Deus que você serve? Quais são as suas características? Qual a meta que ele tem com você? O que ele tem feito no seu coração? Na sua vida, na sua família, na sua parentela? Qual é a herança? Qual a herança você receberá desse Deus? Vemos que os seguidores de Dagom, irmãos, ficaram perplexos com o que aconteceu com o rei deles. Eles reconheceram o poder do Deus de Israel, porém o negaram e continuaram a seguir aquele que claramente se revelou abaixo do Senhor dos exércitos, abaixo do Deus dos hebreus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que a arca da aliança naquela época representava a presença do Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Quer dizer que essa presença tomou conta do templo de Dagom e o fez se prostrar diante de tamanho poder. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que onde a presença de Deus está, coisas acontecem. O sobrenatural começa a agir. O impossível, irmãos, se torna possível e tudo se transforma. Então creia, se você estiver cheio da presença de Deus, pode crer que milagres vão acontecer, que o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Pois o véu foi rasgado e agora você passa a ser o templo do Espírito Santo. Se você estiver cheio da presença de Deus, as coisas na sua vida, irmãos, passam a acontecer. Milagres, curas, libertações, respeito, responsabilidade, comprometimento com Deus. Tudo começa a ser notório na sua vida. A sua vida começa a falar por si só. E quando aqueles que te afrontam, que fazem fofoca a seu respeito, contam mentiras, criam intrigam para te destruir, os seus inimigos, assim como Dagom, eles terão que se prostrar mediante a presença de Deus que há em você. A presença do Espírito Santo que há em você, irmãos. Mão quer dizer que mão no arado, em tempo e fora de tempo, é o que nós temos que fazer.
A palavra do Senhor para quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Em 1 Samuel 6,1 diz que durante 7 meses, a Arca da Aliança, 7 meses, a Arca da Aliança ficou no território filisteu, com a presença de Deus. Pode ter sido capturada pelos inimigos do seu povo. Mas a ponto aqui, irmãos, é que quando os filisteus, morrendo de medo da presença de Deus, apavorados, pois o Deus Dagom havia sido humilhado, e todo o povo passou a temer o Deus de Israel, mesmo sem converter os seus corações, eles entenderam que a presença de Deus ia contra tudo que eles acreditavam. Eles estavam perplexos, pois tiveram suas plantações devastadas e foram tomadas por tumores. Eles chamaram os sacerdotes, os adivinhos, para que eles os direcionassem de como se livrar dessa, que para eles se tornou uma grande maldição. E quando, irmãos, direcionados pelos seus sacerdotes, eles chegaram a Bet-Semes, o povo hebreu, o mesmo povo que havia perdido 35 mil homens na batalha contra os filisteus. Em 1 Samuel 6,13, diz que eles estavam com a mão no arado, eles estavam colhendo trigo, e quando viram a Arca da Aliança retornando-se, chegaram de alegria. Acredite, irmãos, onde a presença de Deus se faz, quando se está cheio de Deus, a alegria, irmãos, ela é incontrolável. O milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece, tudo acontece. A salvação acontece. Onde há a presença de Deus, tudo acontece. Nós temos que temer temor do Senhor, nós temos que ter. E o Senhor teria os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Está em 1 Samuel 6,19. Você deve estar se perguntando, mas eles não estavam felizes e com a mão no arado? Por que Deus fez tal estrago? Por que 50.070 e 70 homens caíram diante de Deus? Apenas uma palavra, irmãos. Se chama negligência. O mesmo motivo pela qual a arca foi capturada, achar que para Deus pode ser de qualquer jeito, quando voltamos lá em 1 Samuel, o 2, do 13 ao 14, a gente vê Ofni e Finéias eram os sacerdotes perante a Arca da Aliança. Eles eram os responsáveis em cuidar da presença de Deus. E os mesmos estavam fazendo a obra do Senhor com negligência, de qualquer jeito. Eles roubavam parte dos dízimos e ofertas. Está no versículo 13 e 14. E ainda se deitavam com as servas do templo. E justamente por isso que a Arca da Aliança ela foi capturada pelos filisteus. Porque não havia santidade, não havia compromisso. E muito menos responsabilidade por aqueles que cuidavam. Eles tinham a responsabilidade de zelar pela Arca da Aliança. E diante dessa negligência, irmãos, a perda física aconteceu e a espiritual também. Aí vemos as sequelas de uma péssima liderança. O povo estava fazendo o correto, estavam com a mão no arado. Porém, enquanto os levitas alegres descarregavam a Arca da Aliança, fizeram de qualquer jeito, com negligência. E a perda foi maior do que contra seus inimigos, pois não havia temor. Estavam trabalhando para Deus, entre aspas, mas de qualquer jeito, como Ofni e Finéias, filhos de Eli, que morreram por negligenciar o chamado de Deus em suas vidas. Irmãos, existe um conserto com Deus. Sempre vai ter um conserto com Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele, só a Ele. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Está 1 Samuel 7,3. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Quando entendemos que precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, compreendemos que se consertar com Deus é viver uma vida reta diante dos olhos de Deus. Com certeza somos cristãos, mas não somos perfeitos. Mas precisamos de menos filosofia e mais Bíblia, de menos palco e mais altar, irmãos. A palavra nos ensina em Atos 3,19 que o arrependimento traz conversão, apaga pecados e traz refrigério para o nosso coração. Quais são os deuses estranhos, irmãos,
que está lhe tirando a presença do Senhor? Que deuses são esses que exercem mais influência sobre você do que o nosso Jesus? Pare de ser convencido e permita-se ser convertido. Religião pura e verdadeira é aquela que muda, irmãos. É aquela que transforma. Ela não é hipócrita, respeita, abraça e vive em harmonia com as coisas de Deus. Essa palavra se chama restituição. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e o Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. A palavra diz que os filisteus foram abatidos pela mão do Senhor, e todas as terras que eles haviam conquistado foram restituídas ao povo de Israel, e houve paz. O maior inimigo do povo, irmãos, de Deus naquela época, os filisteus, eles tiveram que se prostrar diante do poder de Deus, para que essa restituição fosse acontecida. E seu inimigo, irmãos, é o seu inimigo que tem que se prostrar diante de você. E a paz vinha de encontro ao seu coração. É necessário conhecer o Deus que nós servimos e obedecê-lo. Segundo, irmãos, nós não devemos tirar a mão do arado. Terceiro é temer o Senhor, para que Ele possa cada vez mais trabalhar em nossa vida, para que Ele possa cada vez mais nos prosperar, para que Ele possa sempre nos livrar de todo o mal. Nós temos que tirar essas chagas, esses deuses estranhos muitas vezes. É essa palavra que nós vamos deixar hoje, em nome de Jesus. Aleluia.